Se há algo que constantemente coloca nossa mente à prova, é a dor, as perdas, as traições, os fracassos inesperados, a incerteza que se instala na alma quando tudo parece desmoronar. E é justamente nesses momentos que mais precisamos de uma força que não venha do mundo, nem de nós mesmos, mas de algo, ou melhor dizendo, de alguém que transcenda o que é visível. Jesus não prometeu uma vida sem problemas. Na verdade, ele disse em João 16, "No mundo tereis aflições", mas também nos assegurou, "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso muda tudo, porque a fé não elimina as tempestades, mas te torna inabalável diante delas. Hoje quero falar com você sobre como essa fé verdadeira pode te tornar uma pessoa mentalmente forte, capaz de pensar com clareza em meio ao caos, de manter a paz quando tudo ao redor está tremendo, de continuar caminhando mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Porque a fé não é para os que desistem, mas para os que decidem crer mesmo sem ver, para os que continuam seguindo mesmo quando não entendem o porquê. E antes de começarmos, te convido a escrever nos comentários: "Hoje decido construir minha mente sobre a rocha. Nada vai me derrubar, porque minha fé está firme em Deus." Escreva agora, porque esta não é apenas uma mensagem, é o início de uma transformação profunda que começa de dentro para fora. Número 1. Deus te diz: "Você é minha obra-prima." Você tem noção do que isso significa? O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, não apenas te conhece, Ele te desenhou. Não com pressa, não em série, não como mais um. Ele te formou como uma obra-prima. Efésios capítulo 2, versículo 10, não deixa espaço para dúvidas. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E quando Deus fala de feitura, Ele não está se referindo a um simples produto, mas a uma criação artística, algo que carrega sua assinatura, seu toque pessoal, sua intenção eterna. Não importa como você se sinta hoje. Talvez você se veja como alguém comum, limitado, com falhas que preferiria esconder. Mas Deus te vê completo, mesmo quando você sente que ainda está no meio do caminho. Sua identidade não está baseada no que você conquistou hoje, nem no que fracassou ontem. Seu valor não está preso aos seus resultados. Deus não te ama porque você faz coisas extraordinárias. Você já era extraordinário para Ele antes de fazer qualquer coisa. Ele te viu quando você ainda não existia e disse: "Vale a pena criar essa vida." E essa criação não foi ao acaso. Você não foi um experimento. Você foi pensado com uma intenção específica, com um design único que não se repete em mais ninguém. Suas digitais, sua história, sua maneira de enxergar a vida, seus talentos e até mesmo aquelas coisas que você considera estranhas ou diferentes. Tudo isso foi colocado por um Criador que não improvisa. Consegue imaginar isso? Você não é um acidente cósmico. Você é uma decisão celestial, uma expressão do amor divino que se encarnou em você. Seu propósito foi preparado antes mesmo de você nascer. E isso muda tudo. Você não precisa ficar buscando sentido às cegas, como quem anda sem direção. Deus já havia escrito boas obras para você. Já havia traçado um caminho. Já tinha desenhado momentos que revelariam sua glória através da sua vida. Pode ser que você ainda não veja tudo com clareza. Pode ser que esteja no meio do processo, mas seu chamado já foi declarado nos céus. E aqui há algo profundamente libertador. Quando você entra em Cristo, não se torna apenas uma versão melhorada do que foi. Você não é um eu remendado, como se suas feridas tivessem sido apenas cobertas. Você é uma nova criação, completamente diferente, transformada desde o mais íntimo do seu ser. O que era velho ficou para trás, o novo já começou. E com essa nova identidade vem também uma nova maneira de pensar, de viver,
de ver o mundo. Quando você fortalece sua mente com essa verdade, quando para de repetir as mentiras do passado e começa a declarar o que Deus diz sobre você, é aí que você se torna realmente forte. Não por orgulho, mas por convicção. Mesmo assim, o processo não termina aí. Ser uma obra-prima não significa estar pronto. Significa que você está nas mãos do artista. E esse artista trabalha todos os dias. Às vezes com traços suaves, outras vezes com cinzel. Cada circunstância, cada pessoa, cada desafio, Deus usa tudo para te moldar. Não para te castigar, mas para te lapidar. Para que você brilhe, para que se revele o design que já estava em você desde o princípio. E sim, pode ser que o mundo não veja seu valor, que algumas pessoas não entendam quem você é ou por que você é assim. Mas não foram elas que te desenharam, foi Deus. E o valor de uma obra-prima não é determinado por quem a observa, mas pelo artista que a criou. E esse artista é perfeito. Ele não erra, ele não desperdiça detalhes, ele não assina qualquer coisa. Você se lembra de Michelangelo? Ele dizia que, ao olhar para um bloco de mármore, já conseguia ver a escultura dentro. Só precisava tirar o que sobrava. Assim é Deus com você. Ele já vê a obra finalizada, já vê o homem ou a mulher de fé, de força, de impacto. Mesmo que você se veja em estado bruto, ele já enxerga sua versão completa. É por isso que ele permite que certas coisas aconteçam. Coisas que você ainda não entende. Porque ele entende. Ele está revelando o que sempre viu em você. Até mesmo seus defeitos. Já pensou que podem fazer parte do design? Aquilo que o mundo vê como fraqueza, Deus pode usar como sua assinatura pessoal na sua vida. Não para te envergonhar, mas para se glorificar. Porque quando você abraça quem você é e entrega isso a Ele, isso se torna seu testemunho, sua marca, seu chamado. Por isso, toda manhã, ao acordar, não se veja com os olhos do medo, do julgamento ou da comparação. Veja-se como Deus te vê, como a resposta a uma necessidade específica neste mundo. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque Deus quer se manifestar através de você. E se hoje você está lutando mentalmente, se está se sentindo fraco, confuso, insuficiente, fortaleça sua mente com essa verdade eterna. Você é a obra-prima de Deus. Já foi pensado, amado, enviado. Você não precisa se parecer com mais ninguém. Só precisa voltar ao artista, confiar no processo e caminhar como quem sabe que não é uma cópia, mas uma criação divina. Porque quando você entende isso, sua mente se fortalece, seu coração se firma, sua fé se acende e então você começa a viver com a força que vem do céu. Número 2. Deus te diz: meus pensamentos sobre você são de bem. Você sabia que Deus pensa em você mais do que você mesmo pensa? A mente dele está cheia de pensamentos voltados para a sua vida, e não são pensamentos neutros ou indiferentes. São pensamentos carregados de bem, de propósito, de futuro e esperança. Jeremias 29:11 diz com uma clareza que sacode a alma: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não é uma frase bonita para tempos fáceis. Foi uma promessa dada em um dos momentos mais sombrios do povo de Deus. E continua sendo uma promessa viva para você hoje. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, na qual sente que tudo está fora do lugar. Você se pergunta se as coisas vão melhorar, se há uma saída, se Deus ainda tem algo bom reservado para você. E a resposta é sim, porque os planos de Deus para você não são confusos, não estão em teste, não estão sendo revistos. São planos bons, deliberadamente desenhados para o seu bem. Ele não improvisa o seu destino. Ele não hesita ao pensar em você. Ele não tem pensamentos cinzentos, ele tem pensamentos cheios de luz, mesmo quando você só vê sombras. Enquanto você se preocupa com o que está por vir, Deus já tem tudo preparado.
Essa ansiedade que aperta o seu peito por causa do amanhã, ele vê e responde com certeza. O futuro que te causa medo, a ele não surpreende. Ele já o percorreu, já o ordenou, já o encheu de bênçãos que talvez hoje você não consiga enxergar, mas que já estão a caminho. Consegue descansar nisso, em saber que, enquanto você espera por um sinal, Deus já escreveu o próximo capítulo. Aquilo que você enxerga como um obstáculo intransponível, ele vê como uma oportunidade de demonstrar o seu poder. Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, mais amplos, mais sábios, mais amorosos. Você acha que perdeu tempo, mas ele está redimindo cada segundo. Você pensa que falhou, mas ele já pensou em como te restaurar. Nada do que você vive o surpreende, e nada do que você sente o impede. Deus não apenas pensa o bem sobre você, Ele trabalha ativamente para que esses pensamentos se tornem realidade. E talvez, assim como o povo de Israel no exílio, você esteja em uma estação que não entende, longe de onde acredita que deveria estar, quebrado, limitado, sem respostas. Mas foi exatamente nesse contexto que Deus falou ao seu povo. Não quando estavam em vitória, mas quando estavam cativos. Isso prova que sua circunstância atual não limita suas possibilidades futuras, que o lugar onde você está não cancela a promessa que já foi pronunciada sobre você. A esperança que Deus oferece não é otimismo vazio, não é um vai dar tudo certo sem fundamento. É uma certeza baseada em seu caráter, em sua fidelidade, em seu amor eterno. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele pensou o bem sobre você, não há inferno que possa mudar isso, porque sua palavra não volta vazia, porque sua vontade não falha, porque seu plano é mais forte que suas quedas, suas dúvidas e seus medos. Sua mente pode se encher de preocupações, eu sei. Às vezes, os pensamentos negativos são como um furacão que arrasta a paz. Mas é aí que você precisa levantar sua fé como escudo. É aí que você fortalece sua mente, não com ideias humanas, mas com verdades eternas. Lembre-se disso, Deus já esteve no seu futuro, Ele já viu, e o encheu de bem. Sua intenção é clara, seu plano é firme, seu amor não muda. E mesmo que agora você não veja os frutos, mesmo que não tenha sinais tangíveis de que as coisas vão melhorar, acredite. Não porque você sente, mas porque foi Deus quem disse. E se Ele disse, você pode confiar. Se Ele pensou, você pode descansar. Porque quando Ele declara o bem sobre a sua vida, essa palavra começa a caminhar na sua direção, mesmo quando você ainda não percebe. Enquanto você conta os dias, esperando por uma mudança, Deus está contando seus passos rumo a essa mudança. E o mais bonito é que cada passo, até os mais trôpegos, Ele usa para te aproximar do seu propósito. Ele não desperdiça tempo com você, não desperdiça seu investimento, Ele termina o que começa. E no seu caso, Ele já começou algo bom. Então, tenha paz. Fortaleça sua mente com essa verdade. Os pensamentos de Deus sobre você são de bem, não de mal. São para te dar futuro, para te dar esperança, para te levar exatamente ao lugar onde Ele sonhou te ver desde o princípio. E se hoje você não consegue enxergar isso com clareza, pelo menos creia nisto. O melhor de Deus para a sua vida ainda não aconteceu. Está por vir. Caminhe com fé, avance com confiança, porque o céu já declarou, o seu destino é bom. Número 3. Deus te diz, renove seu entendimento. Você sabia que não está condenado a pensar sempre do mesmo jeito? Você não precisa viver preso aos mesmos pensamentos que te enfraquecem, te limitam e te fazem retroceder. Romanos 12, versículo 2, diz isso de forma direta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é apenas uma sugestão. É um convite urgente para parar de pensar como o mundo e começar a pensar como Deus.
A mente pode ser completamente transformada, não parcialmente, não superficialmente, completamente. E isso significa que mesmo que você esteja lutando há anos com pensamentos de derrota, medo, culpa ou desânimo, você não é obrigado a continuar vivendo com eles. Você não está preso a esse sistema antigo. Deus te dá hoje uma opção clara: renovar o seu entendimento. É como se Ele te oferecesse um novo sistema operacional, que já não se baseia mais nas suas feridas do passado, mas nas suas promessas eternas. Mas aqui está algo importante. Essa transformação não é automática. Ela não acontece só por ouvir uma pregação ou ler um versículo. É um processo ativo. Requer sua decisão consciente, a cada dia, em cada pensamento. Você precisa escolher render sua mente a Deus e permitir que Ele reestruture a sua maneira de ver a vida. Porque se você não fizer isso, o mundo fará por você. E o mundo tem um molde bem definido. Quer te empurrar para a reclamação, o medo, o orgulho, a comparação, a desesperança. Conformar-se é isso, adotar a forma do sistema externo, é deixar que seus pensamentos se ajustem ao que você vê, ouve e sente em um mundo quebrado. Mas transformar-se é diferente, é mudar de dentro para fora, é permitir que a palavra de Deus reeduque sua maneira de pensar, que substitua seus velhos argumentos por verdades eternas. É como se sua mente fosse um computador que precisa não só de uma atualização, mas de uma formatação completa, uma instalação limpa do sistema de pensamentos do céu. Você percebe o poder que isso tem? Uma mente renovada não apenas pensa diferente, vive diferente. Porque quando você pensa diferente, você age diferente. E quando você age diferente, os resultados que você colhe mudam. Por quanto tempo mais você vai permitir que os mesmos pensamentos continuem gerando os mesmos resultados? Até quando você vai aceitar como normal sentir-se derrotado antes mesmo de começar? Deus quer renovar os seus pensamentos, não para que você seja apenas positivo sem razão, mas para que você seja forte no espírito. E aqui vai um benefício extraordinário. Somente uma mente renovada pode discernir a vontade de Deus. Se sua mente ainda estiver programada com medo, desconfiança, mentalidade de escassez, você nunca conseguirá enxergar o que Deus quer fazer com você. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas ela não é percebida pela lógica humana. Ela se revela a partir de uma mente que foi alinhada com o coração de Deus. Então, se hoje você está com dificuldade de saber qual é o próximo passo, se não entende por que está na estação em que está, talvez o primeiro passo não seja fazer, mas sim pensar diferente. E pensar diferente é um ato espiritual. Cada pensamento que você escolhe manter ou descartar constrói o seu mundo interior. É como plantar sementes. Se você planta dúvida, vai colher ansiedade. Se planta fé, vai colher paz. Se planta perdão, vai colher liberdade. Por isso, cada pensamento negativo que você permite é uma oportunidade perdida de pensar como Deus pensa. E isso te enfraquece. Mas cada pensamento alinhado à verdade, cada ideia baseada na palavra, te fortalece. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. A mente se reprograma como qualquer hábito, com prática, com intenção, com decisão. Assim como se fortalece um músculo, também é possível fortalecer novos padrões mentais. Você pode se treinar para pensar em esperança onde antes pensava em medo. Pode aprender a interromper pensamentos tóxicos e substituí-los por promessas divinas. Mas é preciso consciência, é preciso intenção, é preciso decidir não deixar sua mente no automático, mas transformá-la em uma ferramenta poderosa para sua vitória diária. Então, decida hoje mudar a sua maneira de pensar, não amanhã, hoje. Porque se você esperar sentir-se pronto para fazer isso, nunca vai começar. Comece identificando os pensamentos que te afastam de Deus, que te tiram força, que te fazem duvidar. E substitua-os.
declare-os nulos. Encha sua mente com o que ele diz. Medite em sua palavra. Respire sua verdade. Afirme-a em voz alta até que sua mente se renda à fé. Deus quer te revelar sua vontade. Quer te mostrar o bem que ele preparou para você. Mas primeiro, ele precisa que você abandone o molde do mundo e abrace a transformação do céu. Hoje é o dia de começar a pensar como filho, não como escravo. Como vencedor, não como vítima. Como alguém que foi criado para refletir a mente de Cristo. Fortaleça sua mente com fé, renove-a com intenção. E você verá como toda a sua vida começará a se alinhar com o plano perfeito que Deus pensou para você antes mesmo de você nascer. Número 4. Deus te diz: não tenhas medo, eu estou com você. Não tenha medo, Deus está com você. E isso não é uma frase bonita para estampar numa caneca ou numa camiseta. É uma declaração eterna respaldada pelo Criador do Universo. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é uma possibilidade, é uma promessa. Não é condicional, é um compromisso eterno. O medo pode gritar alto, mas a presença de Deus grita mais alto ainda dentro do espírito. Eu estou aqui e não vou embora. O medo é incompatível com a presença de Deus. Onde Deus está plenamente presente, o medo não pode permanecer. Eles não podem coexistir. É como a luz e a escuridão. Uma automaticamente expulsa a outra. Por isso, quando sua mente se enche de temor, o primeiro passo não é lutar contra esse medo. É lembrar quem está com você. É voltar sua atenção para aquele que nunca foi embora. Porque não se trata de Deus aparecer quando você tem medo. Ele já estava ali. Sempre esteve. Você só precisava voltar a enxergá-lo. Às vezes nos esquecemos disso porque não o vemos com os olhos naturais. Mas mesmo que você não possa tocá-lo, a companhia divina é mais sólida do que qualquer circunstância visível. Seus problemas têm forma, volume e som, mas a presença de Deus tem substância eterna. Sua proximidade é mais real do que o que você está sentindo. Sua mão não é simbólica, é literal no mundo espiritual. Enquanto tudo ao redor balança, ele permanece. Enquanto você treme, ele sustenta. E ele faz isso de perto. Ele não te fortalece à distância. Não fala contigo de um trono inalcançável. Ele está ao seu lado. E essa proximidade é a fonte da sua força. Não temas, porque eu sou contigo. Entende isso? Não é um você consegue solto. É um eu sou o seu Deus e estou aqui com você. Sua presença é o segredo. Sua proximidade é o remédio. Sua companhia é a cura para os seus medos. E mais que isso, quem está com você é aquele que sustenta o universo. Não é um anjo, não é uma força vaga, é o próprio Deus, aquele que mantém as galáxias em ordem, aquele que dá vida a cada célula, aquele que falou e tudo foi feito. Esse mesmo poder, pessoal, consciente, cheio de amor, é o que te ajuda na sua necessidade mais concreta. Não é um poder impessoal, é uma ajuda direta, desenhada para você. Não é uma intervenção genérica, é uma resposta divina ao seu nome, à sua história, à sua situação exata. Por isso essa promessa se repete mais de 365 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano. Você acha que é coincidência? Deus sabia que o medo bateria à porta todos os dias e por isso deixou registrada uma resposta para cada manhã. Não temas. Como se a cada amanhecer ele dissesse de novo: estou com você, hoje também. Não te deixo só, não te solto, porque ele não abandona, nunca. A solidão que você sente às vezes é real, mas não é definitiva. Estar só não é o mesmo que estar abandonado. A companhia de Deus é permanente, incondicional. Não depende do seu desempenho nem do seu humor. Ele não caminha com você apenas quando você ora forte ou está bem. Ele está com você quando você chora em silêncio, quando lhe falta fé, quando não entende o que está acontecendo.
Sua presença não depende de você. Seu amor não muda com o seu comportamento. Ele está, mesmo quando você não o vê. E quando você entende isso, o medo perde força, porque o medo paralisa, mas a fé na presença de Deus liberta. Aquilo que antes te travava, agora você enfrenta com outra postura, porque você não está mais só, porque você não age mais a partir do temor, mas com a certeza de que aquele que está contigo é mais forte que tudo o que está contra você. E não se esqueça, Deus não fala com você como se você fosse parte de uma multidão. Ele fala com você, pessoalmente. Essa promessa não é para a humanidade, é para você. Não temas, eu sou contigo. É o seu nome que ele menciona. É a sua vida que ele quer fortalecer. É a sua história que ele quer transformar. Você não é um número. Você é filho, filha, alguém amado e protegido. Até o seu corpo responde a essa verdade. Seu sistema nervoso encontra paz quando você sabe que não está só. Sua mente se acalma quando você reconhece a presença dele. Sua alma respira quando você se lembra de que ele está por perto. Não é apenas uma fé emocional, é uma verdade espiritual que transforma também sua biologia. E tudo começa no momento em que você para de alimentar seus medos e começa a afirmar a presença dele. Então, quando o medo quiser te dominar, pare e diga em voz alta: Deus está comigo. Repita até que você creia. Declare até que sua mente se renda. Lembre-se até que sua alma se fortaleça. Porque naquele exato instante, quando você sente que tudo te supera, Deus está mais perto do que a sua respiração. Ele não chega quando você clama, ele já estava ali, esperando você perceber. E se ele está contigo, de quem você terá medo? Se o dono do universo caminha ao seu lado, o que poderá te derrubar? Hoje, Deus te diz: não temas, você não está só. Eu estou aqui e não vou embora. Número 5. Deus te diz: lance sobre mim a sua ansiedade. Existem fardos que o seu coração não foi criado para carregar. Existem pensamentos que a sua mente não foi projetada para processar repetidamente como um disco arranhado. E um desses fardos que rouba sua paz, seu sono e sua energia é a ansiedade. Por isso Deus não te diz tolere, acostume-se ou ignore, mas algo muito claro e radical: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Ele não está te pedindo para ser forte, ele está te pedindo para soltar, para não lutar sozinho, para não continuar carregando o que ele já está disposto a levar por você. A ansiedade é um sinal de que você está tentando sustentar algo que te ultrapassa. É como carregar uma mochila pesada demais, uma que não te pertence. Suas emoções se esgotam, sua mente gira sem descanso e todo o seu sistema interno se enche de tensão, porque você está tentando lidar com algo que não foi feito para você. Você foi criado para orar, não para pensar demais, para confiar, não para controlar tudo. Sua alma precisa de espaço para respirar, mas quando está saturada de ansiedade, ela nem consegue se mover. E aquilo que você não consegue sustentar, Deus lida com absoluta calma. Ele não se desespera, não se frustra com seus problemas. Aquilo que tira seu sono, a ele não surpreende. Ele não está limitado pelo tempo, pelos recursos ou pelas circunstâncias. Sua capacidade é infinita, sua sabedoria é perfeita e seu poder é suficiente. Então, quando você decide transferir a ele sua ansiedade, você não está pedindo um favor impossível. Você está entregando seu fardo ao único que realmente pode fazer algo com ele. Mas o mais lindo não é apenas o que ele pode fazer, é o porquê de ele fazer. Pedro diz que cuida de você, não porque você é obrigado a obedecê-lo, mas porque você importa para ele. Deus não te pede para entregar sua ansiedade como uma exigência autoritária. Ele diz isso como um pai que te ama profundamente, que se importa com o seu bem-estar, que conhece sua história, suas feridas, suas batalhas internas
e que quer te ver em paz. Porque fé não é só espiritual, também é emocional. E Deus quer que o seu coração descanse. Agora, quando a Bíblia diz lance, não está falando de soltar pela metade. Não é entregar um pouco e continuar pensando naquilo o dia inteiro. Lançar significa uma ação completa, deliberada, radical. É como jogar uma pedra para longe de você, de um jeito que não possa mais pegá-la de volta. É esvaziar a mochila por completo, é romper com aquele pensamento que te atormenta e dizer: isso já não é mais meu, é de Deus. Porque se você ficar com uma parte, a ansiedade continua. Mas se você entrega tudo, o alívio vem imediatamente. E sim, pode parecer exagero, mas é verdade. Quando a entrega é genuína, a paz chega naquele mesmo instante. Você consegue respirar mais leve. É como se sua mente fosse reiniciada, como se o nó no peito se desfizesse. Não porque a situação mudou, mas porque sua postura diante dela mudou. Você não está mais carregando, está confiando. Você não está mais lutando sozinho, está deixando que o Deus que te criou lute por você. Às vezes confundimos preocupar-se com ocupar-se, mas a preocupação não resolve nada, só gasta energia, só cria novos problemas na mente, no corpo, na fé. A ansiedade nunca resolveu uma crise. O único efeito que ela tem é inflar seus medos e apagar sua capacidade de agir com sabedoria. Por isso, Deus não quer que você viva no piloto automático, preso em pensamentos que não avançam. Ele quer que você aprenda a soltar antes de agir, a se render antes de decidir. Deus é especialista naquilo que você não consegue resolver, nos impossíveis, no que está fora do seu controle. Esse é o território dele. Você não foi chamado para controlar, mas para confiar. E toda vez que a ansiedade vencer, é porque há algo que você ainda precisa entregar. A ansiedade é um alarme espiritual, uma notificação interna que diz: você está tentando lidar com o que não te cabe. E justamente nesse momento, você tem uma oportunidade divina de fazer o movimento mais libertador que existe: soltar o controle. Então, faça isso agora, não amanhã, não quando você se sentir mais forte. Faça hoje. Faça com aquela situação que te pesa, com aquela conversa pendente, com aquele diagnóstico, aquele problema financeiro, aquela incerteza que está tirando sua paz. Diga a Deus: isso eu não vou carregar mais. É teu. Eu te entrego. E depois respire. Porque a fé verdadeira não apenas acredita no que Deus pode fazer. Ela descansa no que Ele já está fazendo. Fortaleça sua mente com fé. E quando sentir que o medo volta, que a ansiedade insiste, lembre-se: você não foi criado para carregar isso. Você foi criado para confiar, para caminhar leve, para viver sabendo que Deus cuida de você. E se Ele cuida de você, não há razão para continuar carregando o que já não te pertence. Número 6. Deus te diz: a minha paz guardará o seu coração. Existe um tipo de paz que você não pode comprar, fabricar ou entender completamente. É uma paz que não depende de como as coisas estão ao seu redor, mas de quem está com você por dentro. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quando a Bíblia diz que guardará, é de verdade. É uma paz ativa, poderosa, protetora, uma paz que defende sua mente quando tudo o mais tenta te derrubar. Não é a paz que o mundo oferece. O mundo te dá uma paz frágil, momentânea, que depende de tudo funcionar como você espera. Mas basta algo sair do controle e essa paz se quebra como vidro. A paz de Deus é diferente, é sobrenatural. Não precisa de condições perfeitas. Na verdade, ela brilha ainda mais em meio ao caos. É aquela sensação impossível de explicar quando, mesmo com tudo ao redor desmoronando, você está em calma. Não porque ignora o problema, mas porque sabe quem está no controle. E não é uma paz passiva.
É uma paz que age como um guarda militar. Está ali para proteger, não para observar. A palavra guardará, no original grego, descreve a imagem de um soldado vigiando, cuidando, cercando algo com firmeza. Assim age a paz de Deus sobre sua mente e seu coração. Ela cerca seus pensamentos quando a ansiedade, o medo ou a dúvida tentam entrar. Ela cerca suas emoções quando as lembranças querem te derrubar. É como um escudo que não permite que o inimigo tome o controle do seu interior. E é por isso que essa paz excede todo o entendimento humano. Porque ela foge à lógica. A razão não consegue explicá-la. Você não consegue justificar porque está calmo esperando um diagnóstico médico, enfrentando uma perda, passando por uma incerteza financeira. Mas você sabe que essa paz está ali. Não porque você é forte, mas porque Deus está no meio. Porque o Espírito dele te abraça por dentro. Agora, essa paz não é automática, não é mágica. Ela é ativada por uma chave muito específica, a oração. Mas não qualquer tipo de oração. Filipenses 4, nos versículos anteriores, diz claramente: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A paz vem quando você ora com confiança, não com desespero. Quando você ora entregando, não controlando. E quando você agradece antes mesmo de ver a resposta, essa paz se manifesta como um rio que limpa a alma. E o mais maravilhoso é que ela não guarda apenas o coração, também guarda seus pensamentos. Isso significa que essa paz não apenas acalma suas emoções, ela estabiliza sua mente, porque muitas vezes o caos não está fora, mas dentro. Pensamentos que correm sem freio, suposições que se multiplicam, cenários imaginários que te desgastam. Mas quando a paz de Deus entra, tudo se organiza. O que parecia urgente já não é. O que parecia ameaçador perde força. O que parecia insustentável se torna suportável, porque você já não pensa a partir do medo, mas da serenidade que a fé traz. O próprio Jesus nos deu o melhor exemplo. Lembra quando ele estava no barco, em meio à tempestade? Enquanto os discípulos gritavam de pavor, ele dormia. Como é possível dormir no meio da tempestade? Só alguém que vive a partir de uma paz que não depende do clima. Ele sabia que o Pai estava no controle. E essa certeza permitiu que ele descansasse onde outros se desesperavam. Essa mesma paz está disponível para você. Não é um privilégio exclusivo. É um presente que você pode receber se decidir confiar. E mais que um calmante, é um remédio preventivo. Essa paz impede que a ansiedade se instale dentro de você. Te protege de decisões impulsivas, de emoções exageradas, de pensamentos destrutivos. É como uma muralha que se levanta toda manhã para dizer à sua alma: hoje você não vai cair, hoje você não vai explodir, hoje você não vai viver dominado pelo medo. Hoje há paz, e não qualquer paz, a paz de Deus. E o melhor, esse guarda não dorme, não se cansa, não tem horário. A paz de Deus está disponível 24 horas por dia. Você não precisa de horário marcado, você não precisa merecê-la, só precisa buscá-la com um coração rendido, honesto e grato. Porque Deus não é indiferente à sua dor. Ele não quer que você viva tenso, agitado ou com a mente dividida. Ele quer que você habite em paz, que você viva a partir da serenidade, não do caos. Então hoje você pode descansar nessa promessa. A paz de Deus guarda sua mente, guarda seu coração. Ela não apaga os problemas, mas te sustenta enquanto Deus os resolve. E nesse tempo de espera, essa paz será seu refúgio, seu escudo, sua força invisível. Fortaleça sua mente com essa verdade. A paz não chega quando tudo se resolve. A paz chega quando você decide crer que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja. Porque a alma que descansa em Deus nunca se quebra. Número 7. Deus te diz: tudo podes em mim.
Quantas vezes você já disse, eu não consigo, sem perceber que está limitando aquilo que Deus já disse que você pode fazer? Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Não é um exagero espiritual, nem uma frase motivacional momentânea. É uma declaração eterna de poder disponível. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando Deus diz tudo, Ele fala sério. Não existe uma área da sua vida onde essa promessa não se aplique. Não há situação fora do alcance da sua força. Se Cristo vive em você, então há uma força que supera suas capacidades naturais e que está pronta para se manifestar agora, porque sua capacidade real não está limitada aos seus recursos humanos. Não importa se você se sente fraco, sem experiência, sem contatos, sem forças. Deus não precisa que tudo esteja em ordem para começar a te usar. O que você pode realizar não depende das suas habilidades, mas da sua disponibilidade. E quando essa disponibilidade se alinha com a presença de Cristo em você, o impossível se torna possível. Essa é a chave. Não é o que você tem nas mãos, é quem está com você enquanto você age. E não se engane pensando que esse versículo se aplica apenas a coisas espirituais ou extraordinárias. Tudo também inclui suas batalhas mentais, suas decisões diárias, sua luta com a insegurança, seu processo de cura emocional, sua capacidade de se levantar depois de um fracasso. Tudo isso está coberto por essa verdade. Não há exceção, não há área fora do alcance. Cristo te fortalece para ser corajoso onde antes você temia, constante onde antes era instável, confiante onde antes você duvidava de si mesmo. E essa força não nasce da autoconfiança, não é eu consigo porque treinei, eu consigo porque sou forte, eu consigo porque já não dói mais. Não. Eu consigo porque Cristo me fortalece. Porque quando Ele é a fonte, a força nunca se esgota. Ela é renovável, viva, constante. A autoconfiança pode te ajudar por um tempo, mas chega o momento em que a alma se cansa, o corpo falha, a emoção oscila. Mas se sua força vem de Cristo, então não importa o que aconteça, seu centro permanece firme. E aqui está algo que muitos ignoram. Essa promessa não é sobre um futuro distante. Não diz, um dia você vai conseguir. Não diz, quando for mais espiritual, você conseguirá. Diz, posso. Tempo presente. Agora. Já. Porque o poder de Cristo não é uma promessa adiada. É uma realidade imediata. Está disponível hoje. Você não precisa de mais fé, nem de mais provas, nem de mais recursos. Você só precisa crer que o Cristo que venceu a morte também vive em você. E se Ele vive em você, então Ele vive com poder. Paulo escreveu essa declaração não de um palácio, mas de uma prisão. Não cercado de conforto, mas em meio à escassez. Por isso, essa promessa não está condicionada à abundância. Ela se aplica tanto quando tudo vai bem, quanto quando você não tem nada. Paulo havia aprendido a viver em fartura e em necessidade. Mas em ambos os cenários, sua força não mudava, porque sua fonte não era o ambiente, era Cristo. E isso é o que você também pode aprender, a ser forte não quando tudo se ajusta, mas porque você já tem dentro de si o necessário para vencer qualquer estação. Os limites humanos são reais. Há coisas que você simplesmente não pode fazer por si só, mas é exatamente aí que começa o divino. Onde sua força termina, a de Cristo começa. Onde você vê uma porta fechada, Ele vê um novo caminho. E essa diferença muda tudo, porque se você caminha sozinho, o que pode fazer é limitado. Mas se caminha em Cristo, não há teto que te impeça. Não há gigante que você não possa enfrentar. Não há desafio que você não possa suportar. Porque não é você quem faz, é Ele em você. E isso se aplica ao cotidiano, à sua rotina diária, desde o trabalho até o tempo com a família, desde decisões financeiras até lutas internas.
Tudo você pode fazer com a força de Cristo. Você não precisa esperar por um milagre espetacular para ativar essa promessa. Só precisa reconhecer a presença dele no meio da sua rotina, porque o seu poder não é para ocasiões especiais, é para cada dia. Então, da próxima vez que você sentir que não consegue mais, que está prestes a desistir, que o medo sussurra, isso é impossível, responda com convicção: tudo posso naquele que me fortalece, porque essa é sua identidade, essa é sua fonte, essa é sua verdade. Fortaleça sua mente com fé, alimente seu interior com essa promessa e não deixe que suas emoções determinem seu destino, porque toda vez que você disser "eu não posso", lembre-se, você está colocando um limite humano sobre uma possibilidade divina. Mas Cristo em você não conhece a palavra impossível. Número 8. Deus te diz: eu luto as suas batalhas. Existem momentos em que simplesmente você não consegue mais. Você luta, ora, tenta se manter firme, mas tudo ao seu redor parece lutar contra você. E é justamente aí, nesse exato momento, que Deus te lembra de uma verdade poderosa. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14. Ele não te pede para resolver tudo. Ele não exige que você tenha toda a estratégia. Ele só te pede uma coisa: fique quieto e confie, porque a batalha não é sua, é dele. Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele não está observando de longe para ver se você consegue vencer sozinho. Ele mesmo assume a responsabilidade pelas suas batalhas. E quando Deus luta, ele luta de verdade. Não improvisa, não atrasa, não falha. O seu papel não é demonstrar força, e sim permanecer em posição de fé. A sua quietude não é passividade, é estratégia espiritual. É dizer aos céus: eu já fiz tudo o que podia, agora é contigo. E o mais glorioso é que toda batalha que Deus luta, ele vence. Não existe poder que possa vencê-lo. Não há circunstância que o supere, inimigo que o intimide, nem caos que o confunda. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma guerra. E se ele te diz que vai lutar por você, então você pode dormir em paz. Pode respirar, pode parar de se preocupar com o resultado, porque esse resultado já está garantido. Isso não significa que não haverá oposição, significa que a oposição não tem a última palavra. Quando você para de se debater e decide confiar, é quando o poder dele se manifesta com mais força. Às vezes pensamos que lutar é orar mais alto, correr mais rápido, empurrar com mais força. Mas há batalhas que não se vencem com barulho, e sim com rendição. Quando você reconhece que não pode vencer sozinho, é aí que dá espaço para Deus te mostrar o que ele pode fazer. E a verdade é que há inimigos que realmente te superam. Medo, ansiedade, depressão, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados. Tudo isso pode ser como o exército do Egito vindo atrás de você com força total. E você se sente como Israel diante do Mar Vermelho, encurralado, sem saída, sem plano. Mas é nesse exato ponto, quando parece que não há mais nada a fazer, que Deus abre caminho onde não existe. Aquilo que era impossível de atravessar, ele transforma em estrada firme. Aquilo que era ameaça, ele transforma em testemunho. Sabe o que foi a única coisa que Deus pediu a Moisés naquele momento? Que não tivesse medo. Que não se movesse sem direção, que esperasse, porque a batalha já estava vencida, mesmo que eles ainda não tivessem visto. E assim é com você. Enquanto você tenta encontrar uma solução humana, Deus já preparou uma intervenção divina. Mas você precisa deixar que ele faça, precisa abaixar suas armas, parar de lutar por conta própria e deixar que o guerreiro invencível tome o controle. A diferença entre eu luto e Deus luta por mim muda completamente sua vida. Quando você luta sozinho, você se desgasta, se frustra, se enche de culpa quando as coisas não saem como esperado. Mas quando você sabe que não está lutando com suas forças, e sim com a força do Todo-Poderoso, você descansa.
Você confia. Você foca em obedecer, não em controlar. Porque o seu trabalho é obedecer. O trabalho de Deus é vencer. E sim, pode ser que hoje você se sinta como se os egípcios ainda estivessem perto. Como se os problemas ainda estivessem te perseguindo. Mas lembre-se, os inimigos que ontem te ameaçavam, hoje podem ser completamente eliminados com uma única intervenção divina. Deus não deixa batalhas pela metade. Não deixa inimigos vivos para te perseguirem amanhã. Ele luta até o fim, até que não reste sinal do que antes te fazia tremer. E o mais lindo é isto. Quando você para de tentar se salvar, Deus começa a agir. Porque enquanto você tenta fazer tudo, você tira o lugar dele. Mas quando você solta, quando reconhece que precisa de alguém maior para lutar por você, então o céu se move. Então as promessas se cumprem. Então a vitória se manifesta. Fortaleça sua mente com esta verdade. Você não foi chamado para lutar sozinho. Você não foi criado para batalhas que só Deus pode vencer. Então, abaixe suas armas, renda suas estratégias, saia do caminho e veja como Ele luta por você. Porque toda batalha que você tenta vencer com suas próprias forças é uma vitória que você está tomando de Deus. Mas quando você se retira, quando para e permanece firme na fé, então ele entra em cena e o poder dele se revela. E aquilo que parecia uma derrota certa se transforma na maior demonstração da sua glória na sua vida. Número 9. Deus te diz, confie em mim de todo o coração. Confiar em Deus de todo o coração não significa apenas acreditar que Ele existe ou que nos ouve quando oramos. Significa soltar completamente o volante da nossa vida, mesmo quando o caminho não faz sentido para nós. Porque sim, há momentos em que aquilo que parece lógico aos nossos olhos acaba nos levando direto a becos sem saída. Nosso entendimento, por mais treinado que seja, tem limites. E muitas vezes são justamente esses limites que nos fazem tropeçar. Quantas vezes você tomou decisões baseando-se no que parecia razoável e depois viu tudo se complicar? Pensou que aquele relacionamento era uma boa ideia, que aquele negócio não poderia dar errado, que aquele passo era o certo, mas acabou doendo, frustrando ou te afastando do propósito. A lógica humana, sem direção divina, é como usar um mapa antigo em uma cidade que já mudou suas ruas. Por isso o Senhor nos diz em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse de todo o teu coração é o núcleo dessa mensagem. Não se trata de confiar apenas quando você entende o plano. Não se trata de entregar a Deus uma parte do controle enquanto mantém um plano B escondido. É confiar sem reservas, sem paraquedas de emergência. É como atravessar uma ponte invisível sustentada apenas pela promessa de Deus. E mesmo que tudo dentro de você queira calcular, prever, antecipar, Deus te pede uma única coisa: entrega. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. Deus começa a endireitar os seus caminhos. Não porque você o forçou, mas porque você o reconheceu. Esse é o segredo. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Não só quando for tomar uma grande decisão. Também quando você acorda cansado, quando precisa responder uma mensagem difícil, quando o dia parece caótico. Se você o inclui, ele se envolve. Se você o coloca em primeiro lugar, ele assume a responsabilidade por tudo que vem depois. E quando Deus endireita um caminho, ele não apenas o torna mais reto, ele o torna mais seguro. Remove obstáculos que você nem viu, cancela encontros com problemas que estavam escondidos te esperando. Protege sua paz mental de tempestades emocionais que estavam a caminho. Ele enxerga além da sua lógica. Sabe o que há atrás de cada esquina. Por isso, confiar nele não é perder o controle, é ganhar direção. Lembre-se do que viveu Abraão. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ele não deu o nome,
Não mostrou o mapa, não entregou coordenadas, apenas disse: caminhe. E Abraão confiou, sem ter todos os dados, sem entender o fim, apenas com uma palavra. Essa é a fé que fortalece a mente. Porque em vez de superpensar, descansa. Em vez de se preocupar, caminha. A maioria dos nossos maiores erros nasce quando agimos apenas com base na lógica. Parece sensato, parece funcionar, faz sentido. Mas se Deus não aprovou, não é direção, é distração. E há uma grande diferença entre consultar a Deus e realmente incluí-lo. Consultar é pedir sua opinião para depois decidir se você vai obedecer. Incluir é entregar o controle. É dizer: Senhor, não quero só o teu conselho, quero o teu governo. Isso é o que transforma uma mente frágil em uma mente fortalecida pela fé. Não se trata de pensar menos, e sim de confiar mais. De reconhecer que a sua análise nunca vai competir com a sabedoria daquele que vê o fim desde o começo. Daquele que já caminhou o seu amanhã e deixou pegadas para que você apenas as siga. É como deixar de ler um mapa ultrapassado e começar a seguir um GPS que fala em tempo real. E esse GPS não erra, porque o sinal vem do céu. Então, toda vez que você se encontrar preso no ciclo do excesso de análise, repita em voz alta: Senhor, eu não me apoio no meu entendimento, eu confio em Ti. Porque essa declaração não apenas acalma a sua alma, ativa a direção divina. E nesse momento, o caminho começa a se endireitar. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar em quem já as tem. Sua paz não virá quando entender todo o plano. Sua paz virá quando você soltar sua necessidade de entender tudo e decidir confiar. Porque confiar em Deus de todo o coração não é fraqueza. É uma fortaleza mental construída sobre a certeza de que Ele nunca falha. E se Ele vai com você, não importa se você não sabe para onde está indo, você sempre chegará ao lugar certo. Número 10. Deus te diz: eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Há momentos em que a vida parece desabar ao nosso redor. Notícias que chegam como raios, situações que saem do controle, emoções que ameaçam transbordar. E nesse caos, há uma verdade que permanece firme, uma promessa que resiste a qualquer abalo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46, versículo 1. Não é uma ideia bonita, nem uma frase poética. É uma declaração poderosa que transforma seu estado mental quando você a torna sua. Porque quando tudo está balançando, quando os pensamentos se tornam pesados e o coração se enche de medo, você precisa de um lugar seguro, não de um escape momentâneo, não de uma distração superficial, mas de um verdadeiro refúgio. E esse refúgio é Deus. Não importa o quão forte esteja a tempestade, nem o quão grande seja o problema, você tem acesso direto a um lugar de paz, um lugar onde nenhuma ameaça pode tocar sua alma. Esse lugar não está lá fora, está nele. E o mais impactante é que esse refúgio não está longe. Você não precisa procurá-lo por dias, nem esperar por uma vaga, nem preencher formulários espirituais. A ajuda dele está bem presente. Não diz: um dia chegará ou aguarde sua vez. Diz: está aqui, agora. Enquanto você respira, enquanto você chora, enquanto você duvida. É como se você estivesse em meio a um campo de batalha e bem ao lado se abrisse um escudo invisível, uma fortaleza invisível, porém impenetrável, onde você pode entrar sem condições. Esse é o tipo de Deus que você tem, próximo, acessível, constante. E o melhor de tudo é que Ele não apenas te protege, Ele também te fortalece. Porque não se trata apenas de se esconder, mas de sair renovado. Ele é refúgio para a alma ferida e fortaleza para o espírito cansado. Você entra para ser curado, mas também para ser recarregado. Entra para chorar, mas também para se levantar. Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você avance, que cresça, que enfrente o que vier com nova força.
uma força que não nasce de você, mas do poder dele. Isso muda completamente sua forma de pensar, porque muitas vezes condicionamos nossa paz à melhora das circunstâncias externas. Mas Deus diz: mesmo que o mundo desmorone, você pode permanecer firme, porque sua segurança não depende do que acontece fora, mas da sua conexão com Ele. E é exatamente isso que fortalece sua mente. Saber que você não está à mercê do caos exterior, porque seu interior está ancorado em algo que não se move. Você pode olhar para o problema sem perder a paz. Pode atravessar a dor sem que ela destrua sua esperança, porque há algo maior te sustentando. E não estamos falando de uma teoria bonita. Não é uma promessa sem base. Deus tem sido esse refúgio e essa fortaleza para milhares de pessoas antes de você. Na história bíblica, na vida de crentes comuns, talvez até na sua própria história, quando tudo parecia perdido, quando o inimigo estava próximo, quando as forças acabaram, foi ali que ele apareceu. Sempre. Porque sua ajuda não é eventual, é comprovada. Já resistiu a guerras, crises, pandemias, traições, perdas, e continua eficaz. Nos tempos bíblicos, as cidades eram cercadas por muros. Eles eram a última linha de defesa. Se você estivesse dentro, estaria seguro. Assim é Deus com você. Esses muros espirituais não se desgastam, não se abrem por fraqueza, não se rendem. Ele te cerca com uma proteção que não enferruja, que não fecha à noite, que não tira folga aos domingos. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa quão escura seja a noite que você esteja enfrentando. E diferente dos refúgios humanos que falham, colapsam e têm data de validade, o refúgio de Deus é eterno. Não é um lugar de passagem, é uma morada para sua alma, um espaço seguro que não desaparece quando as emoções se acalmam. Ele está sempre ali, pronto para te acolher, uma e outra vez. E sua fortaleza não se esgota. Não é como a sua, que às vezes quebra, cansa, se esvazia. A fortaleza de Deus é constante, como uma fonte inesgotável que brota toda vez que você decide se aproximar dele. Então, da próxima vez que sentir que o mundo está desmoronando, não corra em círculos, não se desgaste tentando controlar o incontrolável. Lembre-se disso, você tem acesso imediato a um refúgio que nunca foi conquistado. Não coloque sua esperança em abrigos temporários que não podem te sustentar. Coloque-a no único que provou ser refúgio e fortaleza ao mesmo tempo. Deus não é seu último recurso, Ele é sua primeira e melhor opção. Corra para Ele, e você descobrirá que em sua presença não há apenas proteção, há paz, há poder e, acima de tudo, há descanso para sua mente e seu coração. Número 11. Deus te diz: eu estou no controle. Há dias em que planejamos cada detalhe com precisão. Traçamos metas, organizamos cada hora, projetamos resultados e, mesmo assim, algo sai do lugar. Um imprevisto muda tudo, uma porta se fecha ou simplesmente as coisas não acontecem como esperávamos. Nesses momentos, é fácil se frustrar, sentir que perdemos o rumo ou que todo o esforço foi em vão. Mas é justamente aí que Deus nos lembra. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. Isso não é um alerta para você deixar de planejar, é um convite para descansar em uma verdade superior. Deus está no controle final. Você pode fazer planos com liberdade. Não está preso à passividade. Deus não quer que você fique parado, esperando que tudo caia do céu. Ele honra a intenção, a preparação, o esforço, mas também promete que, ainda que seus planos sejam bons, Ele cuidará dos resultados. Isso significa que você não precisa carregar o peso de garantir que tudo saia perfeito. Há paz em saber que Deus está no comando, mesmo quando você não entende o caminho. E é aí que muitos tropeçam,
no desejo obsessivo de controlar cada detalhe. Acreditamos que, se organizarmos tudo, se não deixarmos pontas soltas, evitaremos o fracasso. Mas o que acontece é o contrário. O desejo de controle absoluto não gera estabilidade, gera ansiedade, porque o mundo é imprevisível e mais cedo ou mais tarde algo vai sair do script. Aceitar que Deus tem a última palavra não é resignação, é libertação. É parar de tentar fazer o trabalho de Deus e começar a viver em paz com a parte que cabe a você. Obedecer, avançar, confiar. Sua perspectiva é limitada. Você só vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê do alto. Ele enxerga toda a história, cada conexão invisível, cada porta que parece fechada, mas leva a algo melhor. Os nossos planos podem até ser bons, mas são de curto alcance. Os dele, por outro lado, são eternos, perfeitos e profundamente pessoais. Ele não improvisa. Cada desvio que você vive tem propósito, mesmo que você ainda não entenda. A direção dele sempre será mais sábia que a sua melhor estratégia. E o mais extraordinário é que Deus não espera que você tenha o plano perfeito. Ele pode usar suas tentativas, seus erros, seus começos desajeitados. Vemos isso na história de José. Seus irmãos o venderam. Ele foi parar numa prisão injusta. Tudo parecia fora de controle. Mas nos bastidores, Deus estava orquestrando um plano de redenção. O que começou como traição humana, Deus transformou em salvação para muitos. É assim que ele age. Usa até os planos quebrados para cumprir seu propósito. Você não precisa entender o como, só precisa permanecer fiel e deixar que ele escreva a história. Por isso, quando sentir que as coisas não estão saindo como queria, pergunte a si mesmo: você está tentando controlar ou está confiando? Porque as duas coisas não conseguem habitar ao mesmo tempo na mente. Controlar exige esforço constante, medo de errar, pressão para prever tudo. Confiar, por outro lado, permite que você se mova com paz. Não significa se tornar passivo, significa saber que nem tudo depende de você. Essa é a chave para se tornar mentalmente forte, render-se não ao medo, mas à direção de um Deus que vê além de você. Às vezes, os desvios que tanto te frustram não são fracassos, são atalhos divinos. Aquilo que você vê como perda pode ser Deus te protegendo de algo que você não via. Aquilo que parece interrupção pode ser o caminho exato para uma bênção maior. Não é a sua sabedoria que te levará longe, é sua disposição de ser guiado pela dele. Você pode planejar sim, mas que o seu descanso não dependa do cumprimento exato do plano, e sim da certeza de que Deus está no controle, ajustando tudo com precisão sobrenatural. E isso nos leva a uma verdade poderosa. Você não precisa ser onisciente, não precisa saber cada passo, cada possibilidade, cada consequência. Você pode descansar, pode soltar o controle, não porque é fraco, mas porque sabe que alguém mais competente está no comando. Essa é a verdadeira força mental. Confiar mesmo sem entender. Avançar mesmo sem enxergar. Soltar sem perder o propósito. Então, da próxima vez que você se sentir estressado porque perdeu o controle das coisas, faça uma pausa. Respire. Lembre-se de que você não está aqui para prever tudo, mas para obedecer. Aquele que já viu o fim desde o começo. Ele está no controle. Você só precisa caminhar de mãos dadas com ele. Porque quando você deixa que Deus direcione os seus passos, cada um deles, até os mais incertos, se torna parte de um propósito maior. E essa é a verdadeira fortaleza, saber que a sua vida está nas mãos mais seguras que existem. Número 12. Deus te diz: eu restauro a sua alma. Há momentos na vida em que as feridas não se veem, mas se sentem. São aquelas marcas invisíveis que doem sem deixar rastros na pele. Palavras que quebraram a identidade. Abandonos que deixaram ecos de solidão.
traições que ainda pesam no peito. E embora tentemos disfarçar, seguir em frente, fingir que está tudo bem, a alma ferida sempre encontra uma forma de gritar. Através de um cansaço inexplicável, de um desânimo constante, daquela tristeza sem motivo aparente. Mas há uma verdade poderosa que hoje Deus quer te lembrar. Ele restaura a minha alma. Salmo 23:3. Não é um consolo poético, é uma promessa firme. Deus não apenas te guia, não apenas te protege, Ele te restaura e faz isso do mais profundo, porque só Ele conhece cada canto da sua alma. Não há psicólogo, terapeuta ou amigo que consiga ver o que só Deus pode tocar. Foi Ele quem te desenhou. Ele conhece suas emoções, sua história, seus pensamentos mais íntimos. Por isso, é o único especialista capaz de curar o que os outros não conseguem entender. Ele não trata os sintomas, ele vai direto à raiz. Onde outros veem comportamento, ele vê feridas. Onde outros veem frieza, ele vê medo. Onde nem você consegue explicar o que sente, ele já tem o remédio exato. E ele não te julga por estar ferido. Ele te abraça, te acolhe e te restaura. E é importante entender que restaurar não é o mesmo que consertar. Quando algo quebra, muitos apenas remendam, cobrem, maquiam, mas continua frágil, continua carregando cicatrizes. Deus não faz isso com você. Ele não coloca curativos nos seus traumas. Ele não te oferece soluções momentâneas. Ele restaura a sua alma como se nunca tivesse sido ferida. Ele te devolve ao design original, aquela versão sua que não foi deformada pela rejeição, pela culpa ou pelo abandono. Essa é a diferença entre a cura divina e o reparo humano. Deus não apenas cobre a dor, Ele a transforma. E quando essa restauração acontece, tudo muda, porque a alma é o centro do seu ser, é onde vivem suas emoções, sua mente, sua vontade. Se sua alma está contaminada pela dor, essa dor se infiltra nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu corpo. Por isso, muitas vezes você se sente cansado mesmo depois de dormir, irritado mesmo quando tudo parece bem, travado mesmo sabendo o que quer, porque a ferida continua aberta, mas quando Deus cura a alma, o restante se alinha, sua mente clareia, seu corpo se liberta, seus vínculos se transformam. É por isso que a cura mais urgente nem sempre é física, é da alma. Agora, esse processo de restauração não é automático, não é frio nem mecânico, é pessoal. Deus não te trata como um número. Ele conhece a sua história, suas lutas, sua infância, seus silêncios e trabalha em você com a delicadeza de um cirurgião que não tem pressa, mas tem precisão. Ele sabe quais memórias tocar, quais verdades substituir, quais mentiras arrancar. Sua restauração não segue uma fórmula, segue o seu coração. E se às vezes parece que está demorando, é porque ele não está fazendo um reparo superficial. Ele está reconstruindo desde a raiz. Uma das áreas mais profundas que ele toca são as memórias dolorosas. Talvez haja lembranças que você não consegue apagar, momentos que voltam toda vez que você fecha os olhos. Mas aqui está uma promessa que cura. Deus não apaga o seu passado, mas remove a dor dos seus recuerdos. Não para que você esqueça o que viveu, mas para que veja com outros olhos. Com os olhos da fidelidade dele, aquilo que antes era uma ferida aberta se transforma em testemunho. Aquilo que doía, agora inspira. Ele transforma a sua história em mensagem, seu choro em legado, sua dor em plataforma de cura para outros. As feridas da alma se parecem muito com as do corpo. Se não forem tratadas a tempo, infeccionam. E, se infeccionam, contaminam outras áreas. Às vezes não entendemos por que tropeçamos nas mesmas coisas, por que reagimos com raiva, por que não conseguimos confiar. Mas, ao cavar um pouco mais fundo, descobrimos que há feridas abertas, que a alma ainda sangra por aquilo que aconteceu. Mas há esperança, porque Deus não apenas revela a ferida, Ele também oferece a cura. Ele não te deixa exposto, Ele te cobre, Ele te limpa,
e te restaura. E o mais lindo de tudo é isso: só Deus conhece o seu design original. Só Ele sabe como você foi criado para sentir, pensar e amar. O mundo pode tentar te dar uma identidade, mas só o Criador pode devolvê-la por completo. Ele não trabalha com moldes genéricos. Ele trabalha com você, exatamente como você é. E por isso você pode confiar, porque você não está sendo reparado como um objeto. Está sendo restaurado como um filho. Está sendo reconstruído como alguém valioso, intencional e amado. Então, se hoje você sente que há partes quebradas em você, se sabe que existem feridas que ainda não fecharam, não esconda mais a sua dor. Apresente-a a Deus. Ele não vai pedir que você explique tudo. Ele só vai pedir que o deixe entrar. E quando você fizer isso, vai descobrir que o amor dele não apenas consola, transforma. Que o toque dele não apenas acalma, restaura. E que aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus usará para levantar outros por meio do seu testemunho. Porque onde outros te quebraram, Deus está escrevendo uma nova história. E essa história começa hoje, no lugar mais íntimo, sua alma. Número 13. Deus te diz: o seu passado não define o seu futuro. Talvez você carregue um passado que pesa. Talvez existam erros que ainda te perseguem, decisões que você lamenta, momentos que preferiria apagar. E mesmo tentando seguir em frente, há dias em que o passado parece falar mais alto do que a esperança. Mas hoje, Deus te diz algo claro, firme e transformador. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Você não é uma versão melhorada do que foi. Não é simplesmente alguém com remendos emocionais ou espiritualidade cosmética. Você é uma nova criatura, uma criação completamente diferente. Quem você era já não existe. Hoje você está estreando uma nova identidade. E isso significa que o seu passado perdeu o poder. Ele não pode mais te definir. Não pode ditar o seu valor. Não pode traçar o mapa do seu destino. As coisas velhas passaram, não estão em pausa, não estão esperando para reaparecer. Estão sepultadas, eliminadas, removidas. O que você fez, o que fizeram com você, os nomes que te deram, os fracassos que acumulou, já não têm jurisdição sobre o seu presente. O velho não tem autoridade sobre o novo. E o novo que Deus fez em você não é superficial, é profundo, é total, é eterno, porque a transformação verdadeira não é fruto do seu esforço, mas obra de Deus. Não se trata de tentar mudar para agradar a Deus. É o contrário, Ele te transforma por dentro porque te ama. E quando você está em Cristo, essa transformação não é simbólica, é real. Ela não aparece só no que você faz, mas no que você deseja, no modo como você pensa, no que você tolera, no que já não consegue mais aceitar porque a sua natureza foi transformada. Aquilo que antes era normal, agora incomoda. O que antes era uma corrente, agora é algo que você sabe que pode soltar, porque sua essência já não é a mesma. E não é que Deus tenha mudado algumas coisas. Ele fez novas todas as coisas. Sua forma de pensar, suas emoções, suas feridas, seus relacionamentos, seu propósito, tudo foi alcançado pela sua graça. Ele não deixou nenhuma área esquecida. Não há canto da sua alma condenado a viver à sombra do seu antigo eu. Cada parte de você foi redimida. Cada aspecto foi renovado. Até mesmo aquilo que você considerava irrecuperável, Deus já está usando como base para a nova história que está escrevendo contigo. E o mais impressionante é que essa nova realidade não é algo distante. Você não precisa esperar por algum dia para começar a vivê-la. Ela já está disponível, já é sua. A nova criatura não é um projeto a longo prazo, é a sua identidade presente. Deus não te promete uma transformação futura se você se comportar bem. Ele já te deu essa transformação ao te receber como filho. E agora você pode viver como alguém livre.
Alguém que não precisa mais se justificar pelo passado. Alguém que não caminha com vergonha, mas com propósito. Alguém que não se define pelo que foi, mas pelo que agora é. Uma obra-prima em processo. Estar em Cristo é a chave de tudo. Não é religião, nem tradição, nem esforço humano. É relacionamento. É conexão vital com a fonte da vida. Estar em Cristo é viver pela graça dele. Caminhar com a sua presença, pensar com a sua verdade. É como estar ligado ao carregador da alma. Enquanto estiver nele, há vida, há direção, há transformação constante. Fora dele, tudo volta a ser antigo, mas dentro dele, tudo é novo. Tudo ganha sentido, tudo floresce. E para viver essa nova identidade, é preciso soltar conscientemente o velho. Você não pode abraçar o futuro se ainda está agarrado aos escombros do ontem. Há pensamentos, hábitos, mágoas, palavras malditas e feridas não curadas que precisam ser entregues. Não ignoradas, mas colocadas nas mãos certas. Cada vez que você solta o velho, dá espaço para o novo. Não para esquecer, mas para redimir. Não para negar sua história, mas para reescrevê-la com tinta da graça. A reconciliação com Deus é o que torna possível essa nova criação. O pecado do passado não apenas te afastava dele, mas também do seu verdadeiro eu. Mas ao se reconciliar com Deus por meio de Cristo, você não apenas recupera a conexão com o Criador, você recupera o design original com o qual foi criado. Agora você vive a partir dessa verdade. Agora você caminha em plenitude. Você já não está mais fragmentado, já não está à deriva. Você está em Cristo. E isso muda tudo. E muda também a forma como você enxerga a vida. A nova criatura tem uma nova perspectiva. Você já não interpreta os problemas com a insegurança do passado, mas com a autoridade da sua nova posição. Já não se define pelos seus erros, mas pela graça que te alcançou. Já não teme o futuro, porque sabe que aquele que vai na sua frente já venceu tudo o que te assustava. A maneira como você vê seu propósito, seus relacionamentos, seu chamado, tudo é filtrado pela sua nova identidade. Então, toda manhã, ao abrir os olhos, lembre-se, você não é mais o mesmo de ontem. Você não caminha sob a sombra do fracasso. Você não vive com as vestes antigas da culpa. Você está estreando a graça, está caminhando em novidade de vida. Você é uma nova criatura, e aquele que você era já não existe, porque agora em Cristo você é muito mais do que um dia foi, e está apenas começando a descobrir isso. Número 14. Deus te diz: eu preparo o seu futuro. Pode ser que hoje você não entenda o que está vivendo. Talvez você esteja no meio de um processo que parece não fazer sentido, esperando respostas que não chegam ou caminhos que não se abrem. E talvez, dentro de você, exista uma preocupação constante com o futuro. O que vai acontecer amanhã? E se as coisas não mudarem? E se eu estiver ficando para trás? Mas, em meio a essa incerteza, há uma verdade que Deus quer que você abrace com o coração. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Em outras palavras, enquanto você vive o presente, Deus já está trabalhando no seu futuro. Você não está sozinho, não foi abandonado à própria sorte. Enquanto você dorme, Deus planeja. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você caminha com fé, Ele constrói caminhos que você ainda não consegue enxergar. Tudo o que você precisa para o amanhã, Ele já está preparando hoje. Você não está apenas tentando sobreviver num mundo incerto, está caminhando rumo a um futuro que foi preparado com amor, com detalhes e com propósito divino. Deus não improvisa, Ele orquestra. Cada oportunidade, cada encontro, cada aprendizado, cada bênção está alinhado ao seu plano perfeito para você. E o mais impactante é que o que Deus prepara é muito maior do que você pode imaginar.
A nossa mente humana tem limites. Podemos sonhar, sim, podemos ter metas, claro, mas os planos de Deus vão além até dos nossos sonhos mais ambiciosos. Você vê o que acredita ser possível. Deus vê o que é eterno, o que é sobrenatural, o que é perfeito. Ele não está condicionado aos seus recursos, ao seu passado ou às suas habilidades. O poder dele transcende as suas limitações. Por isso, quando você pensa que algo é bom demais para ser verdade, provavelmente é porque vem de Deus. E tudo isso não acontece porque você merece. Não tem a ver com a sua perfeição. Tem a ver com o amor dele. Deus não prepara um futuro glorioso porque você o conquistou, mas porque ele te ama com um amor que você não pode compreender. Um amor que se antecipa, que te protege antes do perigo, que te consola antes da tristeza, que te honra quando você mesmo já não acreditava que poderia ser levantado. Deus encontra alegria em te abençoar, não por obrigação, mas por prazer. Ele é um pai que se deleita ao ver o sorriso dos filhos quando recebem uma surpresa que não esperavam. É assim que Deus trabalha, como um pai amoroso que prepara uma festa para o filho antes mesmo de ele chegar, como alguém que guarda o presente perfeito no momento exato para causar o maior impacto, e mesmo que você não veja, ele já está agindo, está cozinhando algo incrível para a sua vida, algo que talvez você não entenda agora, mas que, quando for revelado, fará você agradecer por cada segundo de espera. Porque tudo em Deus tem propósito e tudo no tempo dele é perfeito. E é importante lembrar disso. Deus não prepara apenas a bênção. Ele também prepara o momento. Ele não está apenas focado no que vai te dar, mas em quando vai te dar. Porque uma bênção fora do tempo pode virar um peso. Mas quando chega na hora certa, ela se transforma em uma resposta gloriosa. Então, se você sente que está esperando há muito tempo, não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele está alinhando tudo para que o que vem seja ainda mais especial do que você imaginou. A sua visão pode ser limitada, suas emoções podem te trair. Você pode pensar que aquilo que Deus prometeu não vai chegar, mas Ele não precisa que você veja para que creia. Ele só precisa que você confie. Porque mesmo que você não entenda como nem quando, o que Ele tem preparado é real, está a caminho, está pronto e vai chegar. Talvez você ache que ainda não está preparado para algo grande, mas na verdade, Deus já está te preparando para isso. Até mesmo as provas que você enfrenta hoje, os processos que não entende, as esperas que doem, tudo isso está fortalecendo o seu caráter. Porque as bênçãos do futuro exigem uma mente forte, uma fé madura, um coração confiante. Deus não entrega coisas grandes a pessoas distraídas. Primeiro Ele treina, Ele lapida, Ele foca. Porque o que vem aí não é pequeno. O seu futuro não é uma repetição do passado. É uma obra nova, é uma vida diferente, é uma dimensão onde o que parecia impossível se torna natural. Porque você caminha de mãos dadas com o Deus que tudo pode. Então hoje, em meio às suas dúvidas, lembre-se disso. O seu futuro não é um mistério assustador, é uma surpresa maravilhosa esperando para ser revelada. E cada dia que você vive, cada passo que dá, é um passo mais perto de ver aquilo que Deus já tem pronto para você. Você não está caminhando para a escuridão, está caminhando para a plenitude. E tudo o que você precisa fazer hoje é confiar, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando chegar o dia, quando você abrir esse presente do céu, vai entender por que valeu a pena cada processo. Deus prepara o seu futuro. E Ele faz isso com amor, com poder e com um plano que vai te surpreender por completo. Número 15. Deus te diz: caminhe na minha força, não na sua. Talvez você já tenha tentado uma e outra vez ser forte. Você deu o seu melhor. Mostrou o seu melhor sorriso, usou suas melhores estratégias, tentou manter tudo sob controle, mostrar que aguenta tudo, que nada te quebra. Mas chega um momento em que a alma se cansa, em que o peso é maior que as forças,
em que por mais que você tente, simplesmente não consegue mais. E é aí, exatamente aí, que Deus sussurra uma verdade capaz de mudar tudo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, quando você chega ao limite, Deus começa a agir em toda a sua plenitude. A sua fraqueza não é motivo de vergonha, é o cenário perfeito para que Deus revele a sua glória. Aquilo que mais te incomoda em você mesmo, o que te faz sentir insuficiente, pequeno, frágil, é justamente o que Deus quer usar como plataforma para manifestar seu poder de forma poderosa. O que para o mundo é sinal de fracasso, para o céu é um convite ao milagre. Porque Deus não está esperando que você seja perfeito para te usar. Ele está esperando que você reconheça que precisa dele. E quando você faz isso, quando se rende e diz, Senhor, eu não consigo sozinho, você não está fracassando, está ativando a graça. Uma graça que não é limitada nem condicional. É uma graça suficiente, inesgotável, capaz de alcançar cada canto da sua vida. Não importa o quão grande seja o problema, o quão pesada a carga, o quão profundo o sofrimento, a graça dele alcança, a graça sustenta, a graça levanta. É como um rio que corre com mais força quanto mais você precisa. E você não precisa entender tudo, só precisa receber. Porque quando você caminha na sua própria força, seus resultados são limitados pelas suas capacidades humanas. Você pode até conquistar algumas coisas, sim, mas não vai experimentar o sobrenatural. Não vai conhecer o que só Deus pode fazer. Quando você decide confiar nas suas habilidades, você está limitado aos seus recursos. Mas quando decide confiar em Deus, você abre a porta para um nível de força, paz e sabedoria que excede todo entendimento. Não se trata do que você pode fazer, mas do que Ele pode fazer através de você. E aqui vem algo que pode mudar completamente a sua mentalidade. Deus não precisa que você seja forte. Na verdade, Ele prefere trabalhar com quem reconhece sua fraqueza. Porque esses são os que não dependem de si mesmos. São os que deixam espaço para Deus se glorificar. A autossuficiência fecha a porta do milagre. A humildade abre totalmente. Não se trata de ser incapaz, mas de reconhecer que até mesmo suas capacidades têm limites e que existe uma força maior, mais pura e mais constante, que quer te acompanhar todos os dias. Cada vez que você reconhece sua fragilidade, está criando um espaço sagrado para o divino se manifestar. Está dizendo, Senhor, essa parte da minha vida precisa de Ti. Eu não consigo sozinho com isso. E é então que o sobrenatural entra em ação. Quando o impossível começa a fazer sentido, quando o coração se fortalece e a mente se esclarece. Porque onde você já não pode, Deus pode. E Ele não só pode, Ele quer. Está apenas esperando que você pare de carregar tudo sozinho para começar a carregar você. Paulo entendeu isso. Por isso dizia, por isso me alegro nas minhas fraquezas. Não porque fosse masoquista, mas porque descobriu o segredo. Cada fraqueza era uma porta aberta ao poder de Cristo. Ele não queria mostrar força humana, queria revelar a força divina. Porque quando conseguimos algo por conta própria, tendemos ao orgulho. Mas quando vemos Deus agir no meio da nossa insuficiência, a única coisa que sentimos é gratidão e humildade. Porque sabemos que foi Ele, que sem Ele não teríamos conseguido. E sim, às vezes Deus permite espinhos, coisas que incomodam, que doem, que não fazem sentido. Não para te destruir, mas para te manter por perto. Porque Ele sabe que enquanto você depender da sua própria força, vai se perder no barulho do mundo. Mas se Ele te mantém consciente da sua necessidade, então você estará mais aberto à sua direção, mais receptivo à sua voz, mais disposto a ser guiado pelo seu amor. A verdade é essa: a graça de Deus não flui melhor nos perfeitos, mas nos que sabem que precisam.
O poder dele se acomoda, se adapta, se manifesta com mais clareza onde há espaço. E esse espaço se chama humildade, se chama não consigo sozinho, se chama rendição. Então, da próxima vez que você sentir que não aguenta mais, não veja isso como o fim, veja como o começo de algo maior. Porque quando você diz, até aqui eu chego, Deus diz, agora começo eu. E o que ele faz é sempre maior, mais forte e mais perfeito do que qualquer coisa que você possa fazer sozinho. Caminhe na força dele, não na sua, porque só aí você vai descobrir o que realmente significa ser mentalmente forte. Não depender da sua própria capacidade, mas confiar profundamente na dele. Número 16. Deus te diz, renove sua mente a cada dia na minha verdade. Você não pode ter uma vida nova com uma mente velha. Por isso, hoje Deus te lembra. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Renovar a mente não é um ato automático, é um processo intencional, diário, espiritual. Você não pode avançar rumo a um futuro abençoado se continua pensando com os padrões do passado. A sua forma de pensar determina a sua forma de viver. E se a sua mente está cheia de medo, culpa, comparação ou pensamentos negativos, então a sua vida será construída sobre essas mesmas bases instáveis. Mas se você enche sua mente com a verdade de Deus, com suas promessas, com sua palavra, com sua voz, então começa a edificar uma vida sólida, confiante e mentalmente forte. A renovação da mente é como uma limpeza profunda. A cada dia, o mundo tenta instalar ideias falsas, que você não vale nada, que você não consegue, que está sozinho, que tudo depende de você. Mas quando você se mergulha na verdade de Deus, essas mentiras começam a perder força. Você começa a enxergar com os olhos do Espírito. Já não é mais movido pelas circunstâncias, mas por convicções. Já não toma decisões com base no medo, mas na fé. Já não se define pelos seus erros, mas pelo que Deus diz sobre você. E isso muda tudo. Essa renovação não é simplesmente pensamento positivo. É substituir pensamentos humanos por pensamentos divinos. É permitir que a voz de Deus seja mais forte que a voz da dúvida. É alimentar o seu interior com aquilo que realmente te fortalece. Assim como um atleta treina seu corpo todos os dias para se manter forte, você precisa treinar sua mente espiritualmente para se manter firme em meio a um mundo instável. A batalha mais importante que você enfrenta não está do lado de fora. Está na sua mente, mas com a palavra de Deus como espada, com sua verdade como escudo, você está preparado para vencer qualquer pensamento que queira roubar sua paz. Deus não quer que você viva preso em ciclos mentais de derrota. Ele quer que você pense como filho, não como escravo, como vencedor, não como vítima, como redimido, não como culpado. E isso começa na sua forma de pensar. Quando sua mente é renovada, suas emoções se estabilizam, suas decisões se alinham, sua fé se fortalece, sua identidade se afirma. Porque você não está repetindo o que os outros disseram sobre você, está crendo naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. E sim, renovar a mente leva tempo, não é instantâneo. Mas cada pensamento que você captura, cada mentira que você substitui, cada verdade que você escolhe crer, é um passo a mais rumo à liberdade mental que Deus quer te dar. Não é apenas uma troca de ideias, é uma transformação profunda, onde sua mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um solo fértil de fé, propósito e clareza espiritual. Hoje, Deus te chama a assumir este compromisso. Renove sua mente na sua verdade. Não permita que a sua história passada escreva sua narrativa futura. Não deixe que o barulho do mundo silencie a voz do céu. Decida, a cada manhã, encher sua mente de vida, de esperança, de palavra viva. Porque a mente que se alimenta de Deus é uma mente que não se quebra diante da tempestade. É uma mente que permanece em paz,
que age com sabedoria, que resiste à ansiedade e que caminha com força verdadeira. Esta é sua última chave. Se você quer se tornar mentalmente forte, comece a pensar como Deus pensa. Porque força mental não é resistir com os dentes cerrados, é viver com uma mente livre, renovada e ancorada na verdade eterna. E essa verdade é Cristo. Depois de percorrer essas 11 chaves, algo fica claro. Sua mente não precisa ser um campo de batalha constante, nem um lugar frágil que desmorona diante de cada dificuldade. Quando sua fé está firmemente ancorada em Deus, sua forma de pensar muda, sua maneira de enfrentar as provações se transforma e seus pensamentos deixam de ser inimigos para se tornarem aliados. Você já não precisa depender de forças humanas, de resultados visíveis ou da validação dos outros, porque entendeu que sua fortaleza não vem de você, mas do Deus que habita em você. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu que você estaria de pé depois de cada tempestade, se confiasse nele. Então, toda vez que o medo sussurrar que você não consegue, responda com a verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Volte a essas chaves sempre que precisar. Escreva-as, medite nelas, faça delas parte do seu modo de viver e pensar. Porque uma mente construída sobre a fé em Deus não apenas resiste, ela avança, conquista e se torna testemunho vivo do que significa ser verdadeiramente forte. E antes de encerrar esta mensagem, convido você a fazer uma última declaração com o coração firme. Ainda que venham provações, não temerei. Minha mente está guardada, minha alma está firme. E minha esperança está no Deus que nunca falha. Que essa fé seja o seu escudo, sua guia e seu refúgio, hoje e sempre.